quero saber o seguinte: um país tem soberania se ele não pode decidir nada sobre se um outro, um outro, por exemplo, assim, ó, um país tem soberania quando deve dinheiro para a FMI? Não. Bom, quando na época da ditadura, o Brasil tinha soberania quando torturou as pessoas por causa da Operação Condor e criaram a dívida com a FMI. Esses nacionalistas, o Brasil tinha soberania nessa época, não tinha bomba atômica e também não tinha soberania. Estamos muito mais perto de ter soberania hoje em dia, onde o trabalhador não é torturado, mesmo com a destruição dos sindicatos, do que naquela época do entreguismo. Bela pergunta, essa tua e bela registro, né? Que é mais falta de soberania do que o Brasil durante a ditadura militar, né? Pegando dinheiro a rodo do FMI e tendo que submeter a ter toda aquela cartilha do FMI, né? E aí, né? Quem é que tira o Brasil da cartilha do FMI? Quem é que paga a dívida externa do Brasil? Que diziam que era impagável. Pagar a dívida. O ato de pagar a dívida externa não é um ato de soberania? E agora o pessoal reclama do teto de gastos, não sei o quê. Como se com o FMI não existisse isso? Que coisa muito pior. Só que mandaram por fora, né? O Brasil não podia crescer, não precisava nem fazer lava-jato, porque o Brasil não podia mesmo crescer. A cartilha do FMI é muito pior do que qualquer teto de gasto. Não estou defendendo teto de gasto aqui, tá, gente? Nem arcabouço fiscal do Haddad, não defendo nada disso, sou contra tudo isso, acho que tinha que acabar, acho que nós tinha que ter déficit, né? De 2%, 3%, a gente tinha que ter um déficit para. Sim, mas é que hoje a gente reclama que a gente não tem soberania, que não tem controle do Banco Central, não sei o que, escambau. Mas quando era com a FMI era pior ainda, cara. Pior, sem dúvida alguma pior. E com os militares também era pior ainda, em todas as questões. Aliás, né, Celso, dos militares aí tem uma grande falácia de que do Geisel, né? O pessoal às vezes fala bem do Geisel até, né? Diz que o Brasil teve um grande desenvolvimento no. E teve um grande desenvolvimento econômico, teve. Milagre econômico, né? Sim, mas e teve um puta desenvolvimento econômico, só que por incrível que pareça, o Brasil cresceu, o bolo cresceu, mas houve arroxo salarial e o aumento da desigualdade social. Porque não houve preocupação com os miseráveis, com os pobres, não houve preocupação nem com os trabalhadores, porque os sindicatos, quando os trabalhadores queriam fazer greve para pedir aumento de salário, que era dado abaixo da inflação, arroxo salarial na época do Geisel, eles simplesmente sumiam com os sindicalistas. Exatamente, né? Então, o que adianta ter feito um monte de coisa? Fez um monte de coisa e foi tudo para quem? Só aumentou a desigualdade, só aumentou o poder dos ricos. Assim eles ficaram mais fortes, com mais dinheiro para poder comprar a mídia. Então, não adianta ter desenvolvimento econômico se não tem desenvolvimento social. Se não vier para nós, os trabalhadores, então que não venha para ninguém. Perfeito. Tu tinha até me mandado um lance do gás, eu não estou encontrando aqui. Não, eu só... Tu viu que a Alina Noronha mandou um... Agora que eu vi ali, eu te mandei um do Dia do Livro ali, o Raul Capote lançou um livro. Tu não tinha mandado esse negócio do Geisel no WhatsApp? Eu acho que foi no WhatsApp, no nosso chat da Voz Trabalhadora. Ah, é? Aqui, ó. Geisel versus desigualdade social. Isso aí era muito bom, né, cara? Uma pesquisa que tu fez, né? Eu só perguntei pro chat GPT assim, durante o governo Geisel, aumentou ou diminuiu a desigualdade social?
Daí diz aqui, ó, que no governo Geisel, conhecido como período da ditadura militar, a desigualdade social no Brasil aumentou. Embora o país tenha registrado crescimento econômico, o chamado milagre econômico, que havia ocorrido nos anos anteriores sob o governo Médici. E aí tem o porquê, o modelo econômico, que priorizou o crescimento industrial, a modernização, mas com forte concentração de renda, beneficiou Aposto principalmente as elites salarial. empresariais e o setor financeiro, enquanto os salários reais dos trabalhadores foram corroídos pela inflação. Arroxo salarial e arroxo fiscal. Os salários foram controlados pelo governo enquanto a inflação subia, reduzindo o poder de compra da classe trabalhadora. A política de arroxo fiscal, corte de gastos sociais, entre aspas, né, limitou investimentos em saúde, educação e habitação popular. Endividamento externo e crise econômica. O governo Geisel promoveu grandes empréstimos internacionais para financiar projetos de infraestrutura, como Itaipu e a ponte Rio-Niterói, mas isso aumentou a dívida externa, com o FMI. A dívida era, assim, ó, era tipo 5 bilhões. Eu não sei assim, ó, qual é o valor, mas tipo era 5 bilhões e passou para uns 20, cara. É um negócio assim. Foi ali que estourou a dívida externa. A crise do petróleo também agravou a situação. Falta de políticas redistributivas. Não houve reforma agrária significativa, nem políticas robustas de redistribuição de renda. Programas sociais eram limitados e o regime militar reprimia movimentos sindicais que lutavam por melhores salários. Dados em estudo confirmam a desigualdade. Daí tem o IP, não sei o que, o coeficiente de Gini, que mede desigualdade, não sei o que e tal, mas muito troço aqui. Conclusão. O governo Geisel manteve um modelo econômico excludente, que apesar do discurso desenvolvimentista, aumentou a desigualdade social no Brasil. A crise econômica, no final dos anos 1970, agravou ainda mais essa situação, levando a protestos e ao aumento da oposição ao governo militar, ao regime militar. Porque isso é importante também, né? A turma que acha que esta maldita ditadura militar terminou porque os milicos resolveram ir para casa, resolveram botar o pijama e ir para casa, né? Mas mesmo que não tivesse tido arroz salarial, mesmo que tivesse tido crescimento do salário para a classe trabalhadora, o golpe de 64 não foi bom para a classe trabalhadora e Geisel é uma continuação do golpe. Só por isso ele já não poderia ser considerado bom pela classe trabalhadora. Só por isso. Perfeito. Daí tá, o Heleno lá tentou fazer um golpe nele. Até é um ponto para o Geisel, né? Porque contra o Heleno, que é pior ainda. Mas, tipo assim, porque não queriam que fizesse a abertura na época, né? Mas, tipo assim, o fato é o seguinte: por mais que o Geisel tenha dito ou tentado, ou tenha realmente de coração tido a vontade de acabar com as torturas e tal, o fato é que a Comissão da Verdade comprova que continuam havendo prisões ilegais, gente sumindo e gente morrendo e torturada durante o governo Geisel. Então, não dá para aceitar que os nossos líderes, os sindicalistas que lutavam pelos salários, sendo mortos e torturados, mesmo que isso tivesse trazido algum benefício para a classe trabalhadora, coisa que nem isso não trouxe. Perfeito. Aqui, ó. Pô, tá chegando gente aí na madruga, ó. Uma galera que eu realmente nunca tinha visto por aqui. O Ricardo Naoki Mori, Soraya Vargas. Mas perfeito isso aí tudo, que essas contatações todas, né? E tem muita gente que defende esse período, gás, o milagre econômico, o Brasil cresceu, o Brasil não sei o quê, mas sabe, tem que contextualizar a parada, né? Aqui, ó, a Marina Castro, ó, sem revolução cultural jamais haverá revolução no Brasil. O Ricardo Mori diz que
se for fora da diplomacia, o que vai rolar? É só porrada, que Pois custa mais. Perfeito, né? O Pedro Pereira, ó, era toda noite vendo o carudo do Delfim Neto dando desculpas durante os isso aí. anos 70 e 80. Esse é do nosso tempo, do tempo do Roberto Gigante. Esse é dos nossos, da década de 60. Quem não lembra, né? Quem não lembra? Delfim Neto e a Patota comeram todo o bolo na forma. Tem que esperar o bolo crescer para depois comer. O Delfim Neto tinha essa, né? Não, temos que esperar o bolo crescer para depois todo mundo comer, né? E os caras comeram o bolo na forma, como diz. Perfeito, né? 1974, eu na segunda série fui convocado pela diretora da escola para recitar um poema militar na visita do Geisel à escola. Pá, é traumatizado até hoje. Até hoje ele vai no psicólogo. Como é que o cara vai esquecer disso aqui? Eu tinha que entrar todos os dias em fila, cara, para o colégio, ouvindo o hino nacional e entrar em fila. E tinha que ser em ordem de tamanho. E eu era o mais baixo da turma. Cara. Eu era o mais baixo da turma e era mais baixo que a menina mais baixa da turma, ainda por cima. E aí tinha que entrar de mão dada, uma fila de homem, quer dizer, de meninos, uma fila de meninas. E tinha que entrar de mão dada. Cara, eu odiava aquilo, cara. Era constrangido. A mulher mais baixa era trialta, cara. As mulheres crescem mais, sei lá, antes, né, cara? Mulher... Eu me lembro disso aí bem... olha, mano. Geisel Lacaio, Orlando Balbino Neto. Ó. Mário Gatti. Governo Geisel, o FDP do Golbery foi fubá. Em 1974, a caminho do Maraca para assistir um jogo na cabine de rádio, fomos visitar com meu saudoso amigo Joel Macedo Doicode, no Barão de Mesquita. Olha, né? Tem gente que defende, cara, isso aqui, cara. Cara, galera vai aí, ó. Milagre econômico é o caralho. É isso aí, né? É isso aí. E assim, ó, Celso, para complementar isso aqui, ó, vamos trazer alguém que entende do métier, ó, para falar de milagre econômico. Ó. Boa. A verdade sobre o milagre econômico da ditadura militar, ó. Ju Furno. Quero prestar aqui uma homenagem a todos os lutadores e lutadoras combatentes, né, nas diversas formas durante o processo golpista e em todo o processo de resistência, né, seja nas suas diversas formas, armada ou não, nos movimentos populares, dentro ou exilado do país, e com isso recuperar a memória, né, desses lutadores e lutadoras do povo brasileiro que resistiram da sua maneira a esse processo de cerceamento das liberdades políticas, das liberdades individuais e de aprofundamento de um modelo econômico baseado no aprofundamento da dependência, da desnacionalização e também da concentração de renda. Então, se o governo federal, né, por diversas razões, se exime, acho que é importante que a gente, como sociedade civil e movimentos sociais, carregue essa bandeira da memória, verdade e justiça. Aqui, ó, Marina Castro. Trabalho infantil era mato no governo militar. Pobre só fazia o ensino básico e já ia trabalhar. Todos na família trabalhavam e mal dava para sobreviver. Isso para a maioria da população. Perfeito. Acho que sim, as condições materiais, né, e objetivas de reprodução da vida numa sociedade, né? Aqui, ó, Jet Logan, tu podia vazar daqui, ó, se tu não quer saber do passado, quer saber só do presente, vaza daqui porque a voz trabalhadora não é um lugar para ti, rapaz, tá? Que quem não conhece seu passado repete todos os erros cometidos e nós não queremos nunca mais ditadura militar aqui no Brasil. E assim, como ele quer saber do presente, quer saber se os preços vão baixar. Não, se tu quer saber se os preços vão baixar, tu quer saber do futuro, né, meu amigo? Então, exato. Tem que jogar tarô, cara, quem sabe? Já que tu não quer saber do passado, não quer estudar, aprende a jogar tarô, cara. Joga búzios. Jet Logan é assim, ó. Ou tu te arranca daqui, ou tu fica bem quietinho, que o próximo comentário que tu botar eu vou te banir do canal. Que a gente
costuma denominar como a esfera econômica, como o padrão de reprodução das relações econômicas, eles sempre jogam um peso fundamental, seja em sustentação de períodos de exceção, né, sustentação de governos, assim como o agudizamento, né, agudização ou a deterioração das condições de vida, dizia o Lenin, né, era um dos motivos também que abririam condições de mudança estrutural, mesmo de mudança revolucionária. Não só isso, obviamente, tem aqui o fator repressão, quer dizer, a impossibilidade dos trabalhadores poderem se organizar coletivamente, exercerem, né, a legalidade da atividade grevista, por exemplo, foram elementos importantes para a sustentação e a manutenção de tantos anos de ditadura militar, assim como também a campanha ideológica, quer dizer, a construção de um inimigo comum que polarizou a sociedade, organizou o campo da direita, da extrema-direita, foi muito importante não só para a consecução do golpe, mas também para a reprodução, né, de um sistema baseado numa ideia de que a ditadura é ruim, mas o pior seria uma ditadura de outra natureza, que seria a ditadura comunista e todos os argumentos correlatos, né? Mas sim, o argumento econômico, né, a melhora das condições de vida joga um papel fundamental. E aqui, quando eu falo melhora, eu não estou negligenciando o aspecto do aumento da desigualdade. A gente vai conversar um pouco sobre isso depois. Mas houve uma redução absoluta da pobreza. Quer dizer, a ditadura militar, porque teve crescimento econômico bastante pujante, e porque o crescimento foi, em boa medida, né, motivado pelo investimento, portanto, pela absorção de mais trabalhadores, e quando mais pessoas estão trabalhando, principalmente retirada de atividades de autossustento, atividades pré-capitalistas, organizadas principalmente no campo, e vindo para a cidade se proletarizar, isso aumenta a renda monetária, aumenta a base salarial, a renda nacional total. Portanto, há uma redução da pobreza em que pese se aumente a desigualdade. Então, há uma melhora nas condições de vida, ainda que os de cima melhorem muito mais e muito mais rapidamente. Então, com certeza, esse elemento é também um amortecedor, um elemento que ajuda numa certa complacência de que, ainda que sob restrição das liberdades, a ditadura militar cumpria com um papel importante na generalização ou universalização ali de certos bens, principalmente da indústria de bens de consumo duráveis, e do automóvel e alguns outros gêneros que foram fundamentais para a alimentação de uma classe média, mas acho que depois, quando a gente falar do modelo econômico mesmo do Milagre, eu posso explicar um pouco melhor, mas sim, trocando em miúdos, o elemento econômico, não só na ditadura, mas sempre tem um componente muito importante para a reprodução de um modo de produção ou de um modo específico de condução sistêmica e política. Veja, o Pedro já falou, né? Infelizmente, o milagre econômico demonstra que a economia pode crescer e pode crescer muito, não só a despeito de manter a concentração de renda, mas porque concentra renda. Então, a ideia de que... Isso aqui que ela vai falar é interessante agora. Luiz Pires, Médici e Geisel foram os maiores canalhas que tive o desprazer de viver na mesma época. Trabalhava desde os 12 anos virando concreto para as construções civis, né? O Ricardo Mori está dizendo aqui que o FMI, se o Brasil seguisse os comentários do FMI, estaríamos ferrados, né? Concentrar renda é condição para ter crescimento, não é verdadeiro. Infelizmente, o Furtado e vários estavam errados. A gente gostaria. Reduzir desigualdade pode ser um motor para crescer a economia, mas depende do setor que anima cada período do crescimento ou do modelo de desenvolvimento. Veja, qual é o setor que anima os governos Lula? É normalmente, né, o setor da base da pirâmide social, é o comércio, são os serviços de baixo valor adicionado, portanto, é a base da pirâmide social, é o agronegócio, são estes setores que, quando mobilizados, ensejam um processo de crescimento. Acontece que o setor que animou, que dinamizou o milagre econômico, foi um setor
que, coincidentemente ou não precisou depender do consumo de massas, que foi o setor da indústria de bens de consumo duráveis, que dependia da existência de demanda e de consumo de um setor que se chama classe média. Então, pôde ser possível, ao mesmo tempo em que se arrochava salários, tanto pela fórmula Delfim Neto, né, a fórmula que corrigia os salários por 50% da inflação passada e 50% da expectativa defasada de inflação futura, foi possível arrochar salário em função dessa forma. Imagina essa forma de... Ei, Celso, o que tu acha desse mecanismo de recomposição do salário? 50% da inflação e 50% do que vai vir pela frente, sei lá o que, né? Não era nem a inflação, né, cara? Que loucura, hein? Fórmula em função da restrição do direito de greve, e mesmo assim não tinha problema de demanda efetiva, porque o salário do trabalhador não interferia na realização da produção do setor que era o carro-chefe. E o setor que era o carro-chefe era o setor que produzia bens de consumo duráveis para a classe média. Então, bastava que a classe média tivesse renda. E para a classe média ter renda, a concentração de renda era importante, porque tinha que se reduzir, inclusive, o custo daquilo que era serviço para a classe média. Em geral, renda do trabalho, renda da empregada doméstica, renda dos serviços das escolas que os seus filhos estudam, dos serviços pessoais. Então, é uma fórmula muito específica que não funciona em todos os momentos, mas quando o setor que anima, e por isso São Paulo, por exemplo, é um estado que tem um comportamento muito anticíclico com o resto do Brasil. Quando o Brasil vai bem, o estado de São Paulo tende a ter um comportamento econômico pior. E quando a gente começou a afundar em 2015 e 2016, São Paulo era o único estado que crescia, porque São Paulo também tem um pouco essas características. Ou seja, o que anima o estado de São Paulo, em grande medida, está ligado no consumo de uma classe média, que pode, o mundo está acabando, a pobreza está aumentando, e mesmo assim, justamente mesmo assim, não, por causa dessa desigualdade e concentração de renda, a classe média ser empoderada economicamente de forma tão suficiente que ela mesmo dá conta de fazer demanda para o tipo de atividade econômica do estado de São Paulo, que era também o tipo de atividade de maior valor adicionado de bens de consumo duráveis que caracterizou o período do milagre econômico. Então, não era porque não era assim, cresceu tendo desigualdade. É porque tinha desigualdade, tinha aquele modelo que animou o crescimento, que era a indústria de bens de consumo duráveis, que foi possível se sustentar um crescimento em que, ao mesmo tempo que crescia a renda de todo mundo, se aumentava a desigualdade, porque aumentava a desigualdade, a classe média cumpria o papel de realizar o valor daquelas mercadorias que a classe trabalhadora não podia consumir. E eu vi por cima que esse tema passou nos comentários. Você pode ter... Tu vê só, né, Celso, é ainda pior do que a gente achava, né, e acha assim, como leigos, né. A desigualdade era uma ferramenta importante para ter o crescimento, né? No modelo adotado ali pelo Delfim, neste milagre econômico, entre aspas, né? É a desigualdade que fomentava, porque favorecia ali exatamente uma classe média, né? Que consumia, que estava bem naquele período, né? É por isso que essa classe média hoje é saudosa daquele período, inclusive, né? Explica um pouco, né? Portinho, tu sabe o macartismo, né? Aquele negócio do... Claro. Perseguição aos comunistas, né? Isso. A Operação Condor veio aqui, a ideia era botar o golpe militar com base numa ditadura que seria pior, que seria a ditadura dos comunistas, né? Então, sim, o que foi comentado ali antes que eu li ou ouvi alguma coisa, é que, tipo assim, além de tudo que os militares fizeram, toda a tortura, todo o estrago, a destruição econômica que está sendo falada aqui do Brasil, que o Brasil estava em pleno crescimento, além de tudo, eles criaram a polarização, uma polarização dizendo que comunista não combina com milico. Yeah. Tu concorda com isso, Portinho? Não, claro que não. Qual é o maior nome do Brasil, assim, tu lembra, assim, de um comunista? Prestes, Luiz Carlos Prestes.
Tu lembra de Prestes como sendo comunista? Engraçado. Militar. Principal militar de esquerda da história do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe esse antagonismo de comunista. Mas criaram, né? Tanto que as pessoas, tem muita Exato. gente que gosta do Prestes e tal, e nem sabe que ele era militar. Exatamente. Lamarca era militar. Exato. Aquele mesmo cara que a gente falou que o Sérgio Macaco, que não quis explodir o troço, que ia matar 10 mil pessoas, cara, que os caras queriam que ele explodisse para botar as culpas nos comunistas, ele não quis fazer. Esse cara é um herói, foi perseguido e foi pode procurar na Wikipedia ter a história dele, Sérgio Macaco, foi expulso do exército, né? Porque não quis cometer um ato terrorista. E assim, ó, a primeira pessoa que foi, fala isso aí, Porquinho. Eu tô procurando o nome dele aqui. Primeira vítima, uma das primeiras vítimas da ditadura de 64, né? Foi um militar, um tenente, achei ele aqui, ó. Vou botar até a foto dele aqui, ó. Um tenente da Força Aérea, né? Alfeu de Alcântara Monteiro. Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar. E esse cara foi herói, não foi o herói na Segunda Guerra? Ele não era piloto esse aí? Não é esse aí. Não. Ele era piloto, era da Força Aérea. Então ele foi esse que era. Cara, o filho dele escreveu um livro, inclusive, que achar esse cara. Ó, o Alfeu de Alcântara Monteiro. Ele participou, ele foi um dos caras. Sabe por que ele foi assassinado em abril? Acho 2 ou 3 de abril de 1964, dias seguintes ao golpe militar. Sabe por que esse Alfeu de Alcântara Monteiro foi assassinado? Era um oficial das Forças Aéreas aqui no Rio Grande do Sul, na base aérea de Canoas, no Comar, aqui. Sabe por que, Celso? Um dos motivos que ele foi assassinado... Deve ter obedecido as ordens do Brizola. Ele tinha sido um dos cadetes, não sei como é que se chama lá, quando o cara é jovem na Força Aérea, que foram lá e furaram os pneus dos aviões quando veio a ordem de Brasília para bombardear o Palácio Piratini na campanha da legalidade. Ele era um dos caras que foram lá e furaram os pneus e não permitiram com que os aviões levantassem para bombardear o Palácio Piratini. E, além disso, ele, depois do golpe efetuado ali, ele foi confrontado ali, o pessoal veio e falou, tu vai engajar ou não vai no golpe e tal, e ele disse, não, eu sou fiel e leal ao presidente constitucionalmente eleito, o Jango, e aí os caras metralharam ele pelas costas, né, Alfeu de Alcântara Monteiro, tá aqui, ó. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Celso, esse antagonismo entre comunistas e militares, ele existe em relação aos militares entreguistas. O comunista ele é muito indignado com o militar entreguista. Aí sim há um antagonismo, mas não com militares como assim abstrata e genericamente, né? Nós comunistas nós somos tanto que os problemas dos comunistas com os militares começou em 64, porque até ali, pelo menos que eu saiba, até ali não tinha tanto problema assim. Não, né? Que o Getúlio enfrentou os comunistas, mas o problema não era com os militares em si, era mais com o governo. Com certeza, com certeza. Existem grandes militares na história do Brasil, né? E o pior é o seguinte, cara, o próprio Farinazzo falou assim, ó, e a história dos militares que foram torturados e sumiram, isso aí não tem nem registro. Porque colocam como morreu em campanha, que fez não sei o quê, que bababá. Isso aí não tem nem como a família reclamar. Claro, claro. E diz que foram muitos que desapareceram assim, com desculpas, né? Imagina só, né? Sim, a gente nem sabe, né? Nem se conhece. Não se fica nem sabendo. É, perfeito. Manda o cara para uma operação na Amazônia e depois o cara some. Operação Condor, ó, Helvetes. Cara, Operação Condor é um negócio que todo brasileiro tem que saber o que foi, né? Toda a América Latina, né? Porque não foi só no Brasil, né? Foi toda a América Latina. Sim. Isso é importantíssimo, né? Vamos terminar, Ju por Furno, vários aqui. motivos, né?
Mas aqui basicamente por 2. Você pode ter inflação pelo motivo, por exemplo, a renda das pessoas está aumentando, portanto, a demanda por consumo está aumentando, mas a economia não conseguiu ainda construir capacidade de fornecer esses produtos na mesma velocidade. Então, há um conjunto de estrangulamentos. Ou a demanda pode não estar aumentando, mas a oferta está tendo alguma restrição, porque para produzir essas coisas está ficando mais caro, porque a matéria-prima para produzir ficou mais caro, porque o custo da energia ficou mais caro. Então, esse tipo de demanda, esse tipo de inflação é uma inflação que vai acontecer sempre que houver crescimento econômico. E ela não necessariamente vai afetar mais os mais pobres ou não. Depende do comportamento dos salários. Essa ideia de que a inflação sempre acomete mais os mais pobres é um mito burguês, que nos faz achar que o maior problema é a inflação. Então, a gente sempre vai querer combater a inflação e não vai levar em consideração o que está causando a inflação. E muitas vezes se combate a inflação, nos ensinam que tem que combater a inflação como? Cortando gastos do governo, aumentando taxa de juros. Então, isso pode ser um engodo. Então, a gente prefere o quê? Abortar um processo de crescimento, não investir para que a economia cresça, para que gere mais emprego, para que os salários aumentem, porque isso vai gerar inflação. Essa é uma grande chantagem. Então, a ditadura militar passou por um processo de geração de inflação que toda a economia que se desenvolve gera, que eu acho que esse é possível de ser absorvido durante determinado período. Se é uma inflação de demanda, se é uma inflação de oferta, porque a economia não conseguiu produzir lá a quantidade de cerveja que as pessoas estão demandando, mas aquela capacidade de oferta vai se adaptando, daqui a pouco vai conseguir, aqueles preços vão voltar a um equilíbrio. Agora, o problema da inflação na década de 80, que tem conexão com a herança maldita da ditadura militar, é que não era este tipo de inflação. Era inflação por motivo de desvalorização cambial e inflação por motivo de vulnerabilidade ou desestruturação do nosso balanço de pagamento. A inflação, essa sim que foi um grande problema para a sociedade brasileira e que nos gerou uma herança maldita, é a inflação que a Argentina tem agora. A Argentina não tem inflação porque as pessoas estão demandando coisa demais, porque o Estado está gastando demais, mas porque eles têm escassez de dólar, sem escassez de moeda estrangeira. Então, o que aconteceu no Brasil? O Brasil era muito receptor de capital estrangeiro, né? Se endividou em capital estrangeiro, e não é que depois dos anos de 79, dos anos 80, ele parou de receber. Ele não só parou de receber, quanto ele teve que mandar para fora, para ir pagando juros e amortizações da dívida externa. E isso nos gerou um problema de balanço de pagamento, que nos gerou uma hiperinflação, por um motivo ruim, não é o motivo da economia estar crescendo e tendo desequilíbrios. É o motivo, inclusive, que nos fez voltar a ser primário exportador, porque a gente tinha que conseguir desesperadamente receber dólar para mandar para fora. Como é que é? Diz que com essa dívida que o Geisel criou, depois pode ver, são 10 anos de, sei lá, chamado de escuridão, ou que são 10 anos que não conseguiu fazer nada, por causa que ficou tudo amarrado com os grandes projetos do Geisel, pediu um monte de dinheiro emprestado, sabe aquele cara que quer construir casa na praia, quer comprar carro, quer fazer não sei o que, não tem dinheiro, vai pedir dinheiro para o banco, apareceu a casa na praia, apareceu o carro, e depois? Como é que tu faz para pagar? Recebe dólar rápido para mandar para fora, aprimorando a nossa vocação primária exportadora, exportando commodities. E é aí que vai desorganizar, nós vamos se fechar para o resto do mundo. A economia brasileira foi fechada na década de 80, disse ninguém importa mais nada. Agora só se exporta e manda para fora. Só que a década de 80 foi justamente o período que estava acontecendo a terceira revolução industrial. Então o Brasil, que era uma economia que vinha se industrializando, chegando para e passo com o resto das economias, afundou. Porque a gente se fechou para a tecnologia da terceira revolução industrial, não comprou um maquinário da terceira revolução industrial, porque estava tendo que pagar juros e amortização da dívida externa. E isso nos gerou um atraso tecnológico, e quem se atrasou ficou de fora. Década de 90, com o neoliberalismo, nós só afundamos. Então, eu acho que essa é a herança maldita, é não ter sabido negociar moratória, calote, coletivamente, como a América Latina, para poder continuar se desenvolvendo como nação com base no investimento, no papel do Estado, nas empresas estatais, e não ter se fechado para o resto do mundo e ter virado de um absortor, um transformador, um transfusor de capital para fora.
Perfeito, fechamos Na década de estilo, 80, tinha a tal da reserva de informática, né? Não podia comprar nada de informática que viesse do exterior, tinha que ser tudo feito no Brasil. Só que a gente não tinha nada de indústria brasileira. A gente tinha indústria que fabricava só caixa de equipamento. O que acontecia? Eu trabalhei numa indústria em Gravataí, a Digicom, que fabricava controladores eletrônicos e tal. E tinha do lado uma outra que fabricava Winchester também, Winchester que é disco rígido, né? Cara, uma vez pegaram um navio dessa empresa, um navio cheio de componentes, porque trazia os componentes tudo de fora, tu soldava ali e tal, e vendia como sendo um produto brasileiro. Às vezes até, não era nem os componentes, às vezes vinha inteiro, assim, o drive, o HD, sei lá o que, as peças de dentro do computador, vinha tudo lá, tudo estrangeiro. Os caras só vendiam a caixa de fora como sendo brasileiro, e essa era a reserva de informática, sem, tipo assim, sem nenhum plano, como foi feito na China, tipo, tinha as faculdades ali que eu fazia, tinha a URGS, tinha a PUC, tinha não sei o quê, mas não tinha um Vale do Silício, não tinha um troço que nem na China lá, criaram uma ilha lá para fazer, que nem, sabe, de tecnologia, né? Então, de certa forma, você trouxe atraso, né, cara? Aí quando veio o Collor, aí liberou tudo, né? Tinha liberado tudo. E, tipo assim, a tecnologia que trancar, e aí depois libera tudo, qualquer porcaria, né? Tipo, umas coisas assim, meio assim, sem lógica. Perfeito. Até hoje os caras acham que foi uma maravilha o Collor liberar tudo, né? O que fez de mal para o Brasil, aquilo ali. Quebrou muita indústria, né? É que o brabo é o seguinte, cara. Tem que existir uma certa estabilidade. Não dá para chegar um governo para agora não sei o que, tem reserva de informática, agora não tem mais nada, sabe? Pô, o troço está começando a crescer, aí vai lá e derruba. Então que não fizesse reserva nenhuma. É isso. Celso, 15 para as 3 da matina. Sim. Já estamos assim, quase que 6 horas de live, meu. Meu Deus, e estamos com 192 ao vivo ainda, cara. Olha só que espetáculo. Aham. Vamos fechar com esse comentário aqui do Vinícius Pires, ó. Live fantástica. Parabéns ao canal Voz Trabalhadora. Roqueiro Vinícius Pires, ó. Uma guitarra aqui no. Ou bluseiro, né? Uma guitarra de blues, isso aí. Pode ser um bluseiro, né? Pode ser um bluseiro. Ricardo Mori chegou aqui deixando vários comentários muito bons, muito bons. Muito bom. Até ele já fez uma pergunta ali antes, que achava. Acho que era alguma coisa relacionada ao Trump. Pedro Pereira, agora não achei mais, sei lá. O Mário Gatti, a galera que ficou. Agora, isso aqui estão com esse negócio, uma questão aqui que eles estão colocando, esse negócio do Marmitex e tal. Cara, uma coisa é fato: se der dinheiro na mão do rico, ele vai aplicar. Ele vai comprar, fazer não sei o quê, vai fazer o dinheiro render. Se der mão na mão do pobre, cara, ele vai pegar o dinheiro e vai correndo no mercado fazer compra. Não interessa o que ele vai comprar, se vai ser Coca-Cola, se vai ser carne, se vai ser uma calça. O pobre não fica com o dinheiro na mão. Ou ele vai pagar conta, vai pagar aluguel. Ou seja, se der o dinheiro na mão do pobre, o dinheiro não vai ficar com o pobre, o dinheiro vai ficar circulando. Quando cai na mão do rico, o dinheiro para, e aí fica aquele negócio do especulador, né? Que chamam de investidor, né? Aí fica, que é o contrário, né? Aí o pobre, para comprar, precisa pagar juros, porque não tem dinheiro inteiro. Então, dar dinheiro na mão do pobre é a melhor coisa para a sociedade funcionar. Um dos motivos que o Brasil cresceu no primeiro governo do Lula foi justamente o Bolsa Família. Quando botou o dinheiro na mão de gente que não consumia, várias pessoas passaram a entrar para o mercado, passaram a consumir. Isso aí deu um puta crescimento no Brasil. Porque quem consome mesmo, quem faz o Brasil andar, são os pobres, cara. Se tirar os pobres, vão vender para quem? Os produtos. Para meia dúzia, que é a classe média ali, para o que sobrou da classe média. Rico não compra nada daqui. Não tem mercado consumidor. Vão vender o feijão, arroz para quem? Se não tiver o pobre. É por isso que eu digo que a burguesia brasileira devia amar o Lula, né, cara? Porque o Lula... Todos os programas do Lula, né, são para
para fazer que o trabalhador tenha um pouquinho mais e que cria um mercado consumidor muito mais adequado para essa burguesia aí, né? O problema é que a gente não está mais na burguesia industrial e a gente está na burguesia rentista. Rentista. É isso que está nos e assim, e até vou dizer mais, a gente fala mal do agro, cara, mas o agro nem é o maior problema, cara, comparado ao rentismo, cara. Comparado ao rentismo... O rentismo é pior ainda que o agro. Pior. Mas o agro é brabo, cara. Não é assim, ó, não é uma coisa que... Mas o produto rentismo... eu vou te dizer, isso aqui, ó, não é só assim, algo que não dá para medir. Eu vou te medir em números, como o rentismo é pior que o agro até, né? O agro nos leva no tal do Plano Safra 500 e poucos bilhões, né? Sim. O rentismo leva mais de 800 bilhões, né, no serviço da dívida, aquele dos juros. E bem ou mal, dá para medir. Bem ou mal, o agro, alguma coisa, sabe, ele vai consumir, ou uma máquina, ou, sabe, ou um fertilizante. O rentismo não vai esse dinheiro não vai nada, não vai pingar nada no pobre. Exatamente. Nem para cortar cana não vai ter emprego pro cara. Exato. É uma perversão, né? Ó, o Ricardo Mori, capitalismo financeiro, ó, que ferro. Walter Marra, agradecendo pela live aqui, ó. Nós que agradecemos a tua presença aí até o fim conosco aqui, Walter, grande presença. O Helvets aqui tá até o fim também, grande presença. Desde o início da live. O Helvets foi hoje, né? Foi o número 1, né? Foi medalha de ouro nos comentários no começo e fechou conosco aqui, ó. E o Pedro Pereira tá dizendo que é uma Giannini na foto ali do uma Giannini, cara. Eu achava que era uma guitarra estrangeira. Será que é uma Giannini? Uma Giannini, hein, cara? Essa foto aqui é uma Giannini, será? Eu tive uma Giannini, mas é uma porcaria, era uma Stratocaster, cara. Uma Strato... Era ruim. Eram caros, instrumentos pra caramba também, né, cara? Eu não sei, pessoal, tem gente que gosta dos instrumentos da década de 80 aí e tal. Ah, não, o Pedro Pereira disse que eu li mal, não é uma Giannini. Ah, é uma Les Paul. E o Pedro Pereira está dizendo que ele não teria, se não fosse o Collor, ele não teria uma Les Paul, seria uma Giannini. Ah, tá, agora eu entendi. Bom, nesse ponto, né, cara? Nesse ponto, tem razão, né, cara? Porque, Giannini era brabo, né, cara? Desculpa, Pedro, tô com sono já. Sono bateu. Patrícia Solar aqui. Mas vou dizer uma coisa, mas graças ao Collor hoje deve estar com problema na coluna, né, cara? Porque essas Les Paul aí tem que pesar uns 3 quilos, pelo menos. Se tu comprou na época do Collor, agora tem umas mais leves, né? Com toda por dentro, toda vazada e tal. Mas as antigas tinha. Meu, aquilo dá uma dor nas costas do cara. O cara não aguenta tocar mais de 2 horas aquilo ali, cara. Nossa, cara. Acho que o Eric Clapton, né, que tinha essa Les Paul aí, né? Que usava... Não, o cara tem que tocar sentado, né, meu? B.B. King, eu acho também. Eu acho que, não sei nada do B.B. King, né? Não, nada a ver. Não é Les Paul? Não, acho que eu viajei longe. Walter Marra pedindo greve geral. A Argentina tá em greve geral lá, ó. A Argentina tá em greve geral. Jimmy Page usava Les Paul. Isso mesmo, Jimmy Page. O Eric usava Strato. Eric Clapton. Usa ainda, né? Usa. Jimmy Page usava Les Paul. Gurizada, é isso aí. Vamos fechar o boteco, Celso? Vamos sim. 6 horas já. Bateu o cansaço. Foi punk o dia hoje, deu tudo errado, mas tudo bem. Só aí, então. Amanhã temos Mundo em Revista com o nosso camarada Eduardo Lima, hein? Compareçam aí, tá, pessoal? Josa Novares, nosso correspondente falando da Ucrânia, e o nosso correspondente do Vietnã. Pedro Batista vai falar provavelmente da cúpula, né, da CELAC, do Lula em Honduras,
dos presos venezuelanos. Presos venezuelanos, ele falou a semana passada, né? E o Jonathan Santos, lá do Vietnã, né? Nos trazendo as novas da Ásia. Porquinho, 3 horas da manhã, o nosso canal é o único canal, acho, no Brasil aqui, que tá de esquerda, que tá funcionando essa hora, cara. Ah, não, isso com certeza. De esquerda, com absoluta certeza, né? Pelo menos e até os de direita. Os da direita, como eles têm grana, né? Tem financiamentos bons, eles deixam rodando 24 horas, né? Então é outro gabarito, né? Outro gabarito. Camilo Deleles, o economista muito talentosa, passou valiosas informações. A Juliane Furno, né? Muito boa. Ricardo Mori, gostei de vocês, ó. Tá satisfação, obrigado, camarada. Te inscreve aí no canal, nos dá esse prestígio aí de ter tua. Me inscrevi, diz ele, ó, beleza. Ó, de bola. Grande presença. Quem e tá se chegando gostar muito, pode até virar membro por R$1,99 por mês. Quem tá chegando hoje aí, ó, seja membro R$1,99. É a melhor forma de ajudar o canal. Contribui bastante aí com o trabalho do canal, né? Para quem tá chegando hoje, o canal não é só eu e o Celso, né? Tem outros programas. Temos um programa de segunda a sexta-feira, às 14 horas, com o jornalista Thiago Suma, com grandes muito entrevistas. Bom. Né? De manhã, às 9 da manhã, tem o jornal também dos trabalhadores e trabalhadoras, sim, com a turma lá do coletivo. Muito bom. Professor também. Legene, quando né, vai voltar em seguida aí nas lives dele de 20 horas aqui no canal também, né? Que mais? Temos sexta-feira, tem o Mundo em Revista aí, né? Então tem muita coisa. BRICS, domingo BRICS, né? Domingo, 21 horas. Então, vale a pena, cara, porque é só aqui que vocês vão ver isso aí sobre o BRICS, cara. Uma live dedicada a isso. Dedicada a BRICS, e o Albérico é um cara que tá buscando muita informação, né? Tá se especializando mesmo aí, né? Senão o cara fica só naquelas divagações, assim, sabe? Só papo de boteco, né? Tem muito papo. O cara vai ver, o BRICS é muito maior o que está acontecendo, cara, do que essa marolinha aí que ficam falando aí de Venezuela, que não vai entrar e que não sei mais o que, de ata e escambau. Ih, cara. É isso aí. Arthur Jorge, voz trabalhadora boêmia. O Macaco Tigre já está nos dando bom dia aqui, ó. O Orlando Balbino deixando um tchauzinho e falando que é o comando da madrugada, né? Pô, comando da madrugada. E tu sabe onde é que anda o presidente Lula? Estava em Honduras, agora já não sei mais onde andará. Tá em Honduras. Já voltou de lá ou ainda não voltou? Eu acho que estava em Honduras. Estava em Honduras, na cúpula da CELAC, né? E estará em Moscou. Lula, Farinazo, Legene, só as feras, né? As feras vão para Moscou, né? Só a turma boa. Xi Jinping, né? O Xi Jinping vai estar em Moscou, eu acho também, né? Vai estar uma turma boa. Quem não estará em Moscou, acho que são os capachos do imperialismo lá, o Macron, aquela turma não vai para Moscou, né? Vão ficar olhando pela televisão o desfile da vitória. Ai. É isso então, Celso. Vamos fechar? Isso aí. Vamos fechar. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Paz entre nós, guerra aos senhores. Isso aí.